Você é convidado a ofertar a sua juventude para Deus. Vamos que vamos. Quero corresponder com oferta do meu viver ao apelo de Deus no meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo e a esperar. Canta conosco. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar. Que o meu canto, o meu Que grito o meu se faça canto, escutar. que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver. Olha que lindo. Quero corresponder com a oferta do meu viver Ao apelo de Deus em meu ao coração. apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar. Que o meu canto, Que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar a minha vida e gastar os meus dias. Olha a letra. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará Se não derramar por amor a Deus. Olha a letra. se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos Cada dia homens, de viver. cada dia hei de Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria, e meu sofrer, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Fala, galera linda, linda, linda do coração de Deus. Que alegria estarmos aqui. Olha que letra, gente, olha que letra. Tá? E eu tenho certeza que você já entendeu do que nós vamos falar, do que se trata esse vídeo aqui, tá? Tô aqui com o meu amigão Jadson Cantuária. Jadson, Fala, meu alô aí pra povo galera. santo, paz de Jesus, amor de Maria. Estamos aqui para falar dessa graça de ofertar a nossa juventude a Deus, não é não, João Filho? É isso aí, firmes e animados aqui na presença do Espírito Santo, que nos guiará nesse momento de partilha, que vai nos santificar e santificar você também, porque o Senhor está no meio de nós. Show de bola, ó. Bota a mão aqui, galera. Bota aqui junto. Isso aqui é o trio, entendeu? Trio Plenitude, ação, evangelizando. Cara, fazia dia, né? Fazia ação e movimento, o Espírito Santo é movimento. Fazia dia. Outro dia o João, cara, o trio, não sei o que. Tá aqui, galera, o Trio Plenitude, fazendo aquilo que tem que ser feito, levando a palavra. E a gente quer, assim, durante todo esse vídeo, estar interagindo com você, porque a gente traz algo aqui muito especial. Nós estamos vivendo, Jadson e João, esse momento, assim, tão especial, assim, o mundo cristão, a igreja católica, a juventude da igreja está em festa, porque nós fomos impactados, na verdade é isso, né? A juventude, a igreja está impactada, desde o dia 10 de outubro até hoje, todo dia você vê os padres falando na missa, tudo, e nós que somos jovens, né? Jovens lindos, cheios de Deus, nós também queremos contribuir com a sua vida de santidade. Nós vamos falar de santidade. Jovens, é possível ser santo nos dias de hoje. Nós vamos usar aqui como exemplo para nós. Primeiro exemplo é Jesus Cristo, mas nós vamos hoje trazer a história desse jovem, desse menino que se tornou conhecido do mundo todo. Nós estamos falando de quem? Carlos
Acutis! Aê, Tá ligado, moleque, hein? Tá cara. ligado, hein? Tô ligado, ligado, Carlos Acutis. Então, assim, o que você sabe sobre esse jovem? O que você já ouviu falar? Ah, Israel, eu vi um padre falando na missa, mas não entendi direito porque ele não contou a história. Nós vamos trazer a história dessa criança, desse adolescente, desse jovem na íntegra aqui para você. Quem é Carlo Acutis, tá? Não é Carlos, né? É Carlo. É Carlo Acutis. Italiano. Muito bem, italiano. Então, se fosse no Brasil, era Carlos. Mas é Carlo Acutis, tá certo? Então vamos lá, galera. Gente, nós separamos aqui muitas coisas boas da vida desse jovem, tá certo? Eu trouxe os meninos aqui também para interagir conosco. Primeira coisa que a gente tem que saber, esse hoje beato, não é isso? Beato da igreja, nós vamos já explicar o que é beato, depois santo, a gente vai explicar também. Mas olha só, foi agora dia 10 de outubro, alguns dias atrás, beatificado Carlo Acutis na igreja, certo? Chamado de Deus muito forte. E a gente vai falar, Jadson. João Filho, explica para nós aqui, o que é ser beato na igreja católica? Né? O que significa isso? Qual foi o grau que o Carlo Acutis chegou, né? Para a gente chamar ele de beato, Carlo Acutis? Dentro da igreja católica, antes de canonizar, santificar, tem as três etapas. Digamos que uma pessoa que viveu uma vida exemplar, teve uma amizade, intimidade com Deus, né? Viveu ser um outro Cristo aqui. Atitudes heróicas, né? Boa, atitudes heróicas, né? A pessoa, ela faleceu, morreu e foi para a eternidade junto de Deus. E aí, nesse caso, o que acontece? As pessoas já passam a ter uma devoção por ela. Chama o quê? Venerável. Ou seja, a igreja permite que aquela pessoa seja venerada, chamada serva de Deus. Antes de ser beato, a pessoa perante a igreja é reconhecida como serva de Deus. Quando essa pessoa, ele é serva de Deus e houve um milagre com o povo de Deus, houve algum milagre em alguma parte do país, do mundo, aí a igreja reconhece que a intercessão daquela pessoa serva de Deus, que já está diante de Deus, ela é chamada de beata. Por isso que Carlo Acutis, ele é beato. Por quê? Porque o primeiro milagre aconteceu aqui no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar mais sobre isso depois, né, não, Israel? Muito bem. E a gente vai falar mais sobre ligados, E aí isso. o terceiro grau, Terceiro grau grau. vem o quê? A santidade, a canonização. Quando uma pessoa que já está na eternidade foi confirmado que a intercessão dela aconteceu 2 milagres, aí sim, a pessoa é canonizada, é chamada de santo. Se for até um milagre, é beato. Vocês vão, aí a galera deve estar assim, ó. Cara, e vocês, jovens, assim, tem todo esse conhecimento de igreja, temos que ter, se a juventude não estudar. Aí vocês dizem assim, e João, Jades, Israel, aonde foi que Carlo Acutis se baseou, entendeu? Para viver isso aqui? No Evangelho, galera, na Palavra de Deus. Então, não dá para viver sem a Palavra de Deus. Então, Carlo Acutis nasceu dia 3 de maio de 91 em Londres, Reino Unido, que é a mesma Inglaterra? É mesmo Inglaterra. Mesmo Inglaterra, certo? Então ele nasce ali, certo? E a morte dele foi 12 de outubro de 2006 em Monza, certo? E aí o que acontece? Se você observar de 2006, entendeu? Aliás, de 91 a 2006 vai dar exatamente 15 anos. Então nós vamos falar de um jovem que hoje é beato da igreja apenas com 15 anos, beleza? Com 15 anos. Ótimo. E aí eu quero dizer assim o seguinte, nós vivemos essa grande festa agora lá na Basílica de São Francisco de Assis, lá em Assis, uma festa linda da beatificação desse jovem, né? Desse jovem assim que é o comentário do momento, tá certo? E eu trago aqui, João e Jadson, eu queria que vocês falassem, olha a frase, ele tem 12 frases assim que foi destaque na mídia, esses últimos dias, e assim, eu trago 2 aqui, mas essa primeira para a gente iniciar. Ele diz o seguinte, a única coisa que temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santo. Jadson, por que um jovem de 15 anos, e nós não sabemos, ele pode ter tido esse pensamento antes de 15 anos, talvez na sua adolescência. O que leva um adolescente a falar uma frase tão forte dessa? Que a única coisa, né, que nós devemos pedir a Deus é a vontade de ser santo, é de ser santo. Isso aí. Você sabe por quê? Porque quando você pega a vida de um santo, qualquer santo você pegar, foi canonizado pela igreja, faz
um retrospecto da vida dele, você vai ver que ele fez coisas boas, coisas maravilhosas. E ele extraordinária. Foi coisa extraordinária, que foi uma pessoa boa. E quando você pede para você ser santo, você está pedindo para ser uma pessoa boa. Você está pedindo para viver o extraordinário, você está pedindo para fazer, para abalar o inferno, você está pedindo para tudo. Ou seja, quando você busca a santidade, que é o grau máximo, tudo que você tem que fazer de bom, você já faz aqui na Terra. Muito bem, já. João, aí deixa eu dar uma deixa aqui pra tu. Talvez, meu Deus, o homem falou tudo. Não falou. Não falou. João, mas presta atenção. Hoje, o que os jovens pedem na oração, cara? O jovem pede tudo, talvez não está pedindo santidade. Ele não entende que se ele pedir santidade e ele for santo, todas as outras coisas virão em acréscimo. Fala aí para nós, irmão. A diferença é que os jovens de hoje, ao invés de pedir aquilo que é essencial, que é muito importante para nós, a santidade pede namorada, pede dinheiro, né? Pede dinheiro para o pai. Também, o Israel ele falava aqui juntamente com o Jades que ele fez coisas extraordinárias, Carlos Acutis. Mas para os dias de hoje, sabe o que tem sido extraordinário que as pessoas não têm buscado fazer? É o que Carlos Acutis fazia. Ele era de uma família que tinha uma boa condição e a mãe dele falava assim: meu filho, vou te comprar mais um tênis. Mas para quê, mãe? Se eu tenho apenas um. Não, mas por isso mesmo que eu tenho apenas um. Não, tem pobre que não tem nenhum. O que Carlos Acutis também fazia? Ele às vezes deixava de comprar o seu lanche para o quê? Para dar uma comida para um pobre. Nos dias de hoje, você ser um benfeitor, você ser caridoso, parece ser extraordinário, mas quem busca a santidade é algo muito simples, singelo. E que não é nenhuma dificuldade para a pessoa Não que é. faz. Interessante é isso. Não é nenhuma dificuldade. Beleza, beleza. Então, olha só. Jades, você que é um homem das redes sociais, né? João também aí tá aí fazendo altos cursos das redes sociais. Cara, o Carlos Acutis, ele era um jovem, um adolescente conectado, internet. E é agora venerado como, entendeu? O padroeiro, O padroeiro da internet, o padroeiro da juventude. Agora também estão falando aí o padroeiro dos estudantes, entendeu? Então, Jades, fala. Porque assim, deixa eu dar a deixa aqui. Cara, hoje você sabe que os pais estão dizendo: meu Deus, os meus filhos estão na internet, eles estão se perdendo e tal e tal. E o Carlos Acutis é uma exceção disso. Vamos lá, irmão. Eu queria comentar que quando foi notificado o dia 10 de outubro que ele foi beatificado, você não entrava no Instagram em nenhum minuto para você não ver pelo menos 3 postagens do Carlos Acutis. Foi algo Legal. extraordinário. Muito legal. Você viu vários santos sendo canonizados atualmente, mas você não viu nenhum tendo a explosão que teve. Vocês têm uma ideia? No Twitter, foi a primeira vez que algo católico ficou nos primeiros tópicos do trend. Show. Beato Carlos Acutis, primeiro, o mundo todo comentou sobre isso na internet. Você pode ver outros santos sendo canonizados. Eu tô até arrupiando aqui. Aqui, ó. Você Também pode ver confirma. outro santo ser canonizado, mas você não viu outro santo tendo essa explosão que teve na internet. Você vê hoje youtuber católico falando sobre ele, que teve a sua vida impulsionada, a sua missão. Você vê o Santa Carona, a menina lá da Canção Nova, a Ana Núcia, fazendo um vídeo sobre o Carlos Acutis e dizendo assim: nossa, eu fui motivada a fazer mais vídeos, a evangelizar mais. Olha só, o tanto que isso é interessante. Esse jovem que, em vez de usar a internet para fazer coisas erradas, para fazer coisas fúteis, não. Ele usou a internet para evangelizar. Tá, e como é? O que ele fez na internet? Diz que ele tinha blog e tal na internet. Como é que é isso, Jades? Ele era apaixonado pela Eucaristia, principalmente pelos milagres eucarísticos. Então, como ele morava na Itália, né, e também aqui na região europeia, então ele começou a viajar a Itália, né, e as regiões da Europa, buscando os milagres, né, para registrar. E aí ele fez um blog explicando sobre esses milagres, um blog que na época era blog, né? Hoje em dia, talvez se ele tivesse nos tempos de hoje, ele ia fazer um canal no YouTube para falar sobre isso, né? E ele também tinha vídeos. Eu vi um vídeo dele, né, falando sobre a transubstanciação da Eucaristia. Então, era um jovem de 15. Ele morreu com 15, mas talvez nesse vídeo ele fez, tinha 13 anos. Você vê um jovem de 13 anos falando sobre transubstanciação, talvez você nem sabe o que é transubstanciação. Meu filho, o que é transubstanciação? Transubstanciação. Saiu, deu certo. A transubstanciação é no momento que, quando nós estamos à missa, por exemplo, e aí o padre lá perante o altar, ele está com o cálice que contém o vinho, e ali o momento que ele contém também a hóstia. No momento em que o padre, o sacerdote, ele consagra a hóstia e consagra o vinho, é transformado, ali acontece um milagre, é transformado, ali já não é mais
vinho é sangue de Cristo e ali já não é a hóstia, né? O amido, Não é né? mais trigo, mas né? sim o trigo, mas sim é o corpo de Cristo. Isso é a transubstanciação. A substância foi transformada corpo e sangue de Cristo. Agora você imagina um jovem de 13, 14 anos. Adolescente, né? Adolescente falando sobre isso. Então, assim, é algo extraordinário em que a gente pode ver que realmente é uma atitude heróica. É uma atitude heróica, assim, um jovem, um adolescente de 13, 14 anos, falar de assuntos tão complexos até para nós, né? Que pra gente fica na dúvida o que é transubstanciação e é muito, muito maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele poderia muito bem estar ali nas redes sociais, né, da época, lá jogando um joguinho, Orkut, tal, né, na Orkut, como é que é? MSN, na MSN, época. Orkut na época, né? Lembro bem O demais. Facebook foi em 2004, também era Ele tinha Era a 13 época anos. também que tinha Ele muito, tinha 13 anos. tinha 13 muito anos. bate-papo, vocês recordam? Era um bate-papo ali para conversar, para conhecer outras bate-papo pessoas. UOL, né, também. Eu não sou dessa Isso. época não, mas tinha também Eu esse lembro bate-papo demais. UOL e A tal. pessoa queria conhecer até uma gatinha. Então já Ele queria então é o conhecer- seguinte, vamos lá, então deixa eu entender. Então, nessa época já, disse João, já tinha várias informações, ou seja, Tu quer falar malandragem? Fala. Já tinha malandragem. Fala, moço. Já tinha malandragem na internet. Israel. 2005, Já eu tinha lembro malandragem na demais, rapaz. internet. já E mesmo- já tinha um youtuber? Já tinha YouTube, já. Pronto. Tinha, foi, Entendeu? foi 2006 o youtuber. Exatamente. Ele morreu em 2006, irmão. Então não tinha YouTube. Não, ele morreu com a data, rapidão aqui. 31 de maio de 2006. Ah, não, foi em agosto e outubro. Então não tinha YouTube, então. não Então não tinha. tinha YouTube. Sim, ele tinha todas as ferramentas na internet para ir para malandragem, né? Como o Jades falou aí. Então assim, mas ele usou a internet para o bem, João. Jades, é possível você, jovem que está nos assistindo, usar a internet para o bem. Cara, é muitas informações, é muita coisa bacana. Então, por exemplo, nós estamos aqui usando a internet para quê? Para evangelizar, para levar a palavra de Deus, tá certo? Então vamos juntos, tá? Olha só, para você entender. Ele era um jovem conectado, como falamos, e como, Jades, o João até antecipou aqui, Jades, fala para nós como é que foi esse milagre, né? O João já explicou que para ser beato na igreja tem que ser comprovado pela ciência também, Pela ciência. certo? Não é a igreja que vai lá e diz, não, eu acho que foi. Não, foi o padre da paróquia tal que acha. Não, amigo, comprovado pela ciência. O Jades vai explicar para nós aí. E aí o vai João, lá. o João complementa. Na cidade de Campo Grande, Mato Grosso, né, uma No criança muito pequena tinha uma doença no estômago, que eu não vou saber a parte técnica aqui, mas tinha uma doença no estômago em que tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, vomitava. E aí o padre, né, da onde a mãe participava lá da paróquia, o padre veio da Itália na época e trouxe então uma relíquia do Carnacutis e falou assim, gente, agora vocês vão aqui na relíquia e vão fazer um pedido para ele. E aí a mãe desse jovem, dessa criança de 2 anos, né, chegou lá e fez o pedido. É claro que ela pediu a cura do filho. Imagina, você ter um filho que tudo que ele come vomita, criança que gosta mais de comer, e ela pediu a cura e ela falou assim, meu filho, peça alguma coisa pro santo, né? Não foi santo, né? Peça alguma coisa para ele. E o menino, ele relatou depois no vídeo agora, que na época ele não pediu isso aqui, ó, eu quero parar de vomitar. Exatamente naquele momento, essa criança nunca mais vomitou por causa da doença, né? E é interessante porque a doença dele, né, a médica, ela disse que não teve explicação porque ele precisaria fazer uma cirurgia para poder retirar o que estava impedindo da comida descer, né, pro estômago. Só que ele pediu pro Carnacutis, o Carnacutis intercedeu e Jesus curou essa criança. Por meio da Então, intercessão. beleza. Imediatamente ele parou o vômito, nunca mais Imediatamente. vomitou e foi curado da E foi enfermidade, curado. Foi certo? curado da enfermidade. E a médica que acompanhava o caso fala Ela que deu não tem entrevista, né? explicação, ela deu entrevista e ela que também é que assina, né, Jades, lá o prontuário dele, que diz, ó, tá curado, não tem mais nada, com os exames e tudo. Então a igreja, não é interessante, não é a igreja que comprova o milagre, entendeu? A maioria das vezes é a você pensa ciência. que a maioria dos milagres, né, a NASA está sempre envolvida para comprovar o milagre ocorrido, para você ver. Para você que acha que a igreja ela não tem nada a ver com ciência, que a igreja ela despreza a ciência, Negativo. só para você ter uma ideia, recentemente um brasileiro físico, ele foi nomeado para a Pontífice Academia de Ciências. O Vaticano tem uma academia de ciências lá dentro, então teve um brasileiro físico
Inclusive tem o Nicomedes, que é um ateu. Ele faz parte da Academia de Ciência do Vaticano. Então, Galileu Galilei já participou. Galileu. Então, se você tem ideia, o milagre, né, ele precisa ser comprovado pela ciência. Isso que é bonito na igreja. Carlo Acutis, ele tem essas duas asas, né? Ele tem a asa da intercessão, mas a ciência vai comprovar aquilo que ele pediu para Deus fazer na vida daquele menino. E aí a palavra que eu estava caçando era o diagnóstico. A médica, entendeu? A médica, entendeu? Deu o diagnóstico, a criança está curada. Cara, show de bola, show de bola. Vamos para frente. Agora eu quero que vocês falem, meus amigos, o João pode começar. Como que uma criança, cara, nós assistimos um vídeo pequeno dele, ele profetizou a sua própria morte, entendeu? Depois ele dá um sorriso e começa como que comemorar. Sono destinata a morire. João, Jades, a juventude tá louca, com medo de morrer, cara, desesperada. O que se explica isso, meu irmão? Só tem medo de morrer aquele que está distante de Deus. Porque a própria palavra fala assim, que para muitos a morte vai ser o quê? Um momento de alívio, de encontro com Deus. Mas para outros a morte vem o quê? É um momento de terror. Por que que o próprio Carlo Acutis, né, meus amigos, por que que ele, quando ele profetizou sua morte, que estou prestes a morrer, ele sorriu? Porque ele estava com tamanha intimidade, amizade com Deus, porque ele sabe que a segurança é o que? É a passagem dessa vida para o outro. Santa Teresinha do Menino Jesus, o que ela vem falar para nós? Antes dela falecer também, uma adolescente, uma jovem de 24 anos, falava assim: não morro, vou para a vida eterna. É a consciência de nós buscarmos andar na santidade, é que vamos ter a certeza do encontro com Deus. Portanto, se você está com medo de morrer, repensa, é porque está distante da amizade com Deus. São Paulo, ele fala o seguinte, né? Eu já não sei se eu prefiro ficar aqui para evangelizar ou se eu vou para o céu para ficar com Deus. Até meio cômico, né? Eu não sei o que eu faço, e ele ainda fala assim, ó, viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, meu querido. Só fala isso, só tem a audácia de falar isso, né? Grandes santos, né? São Paulo disse isso, que ele morrer para ele é ganho. E ele fala assim, ele dá até uma palminha assim, né? Estou destinado a morrer. Estou destinado a morrer. Aí começa a sorrir. E ele começa a sorrir e fica dançando. Sono destinata a morire. Então você só está destinado a morrer, você sabe que você está destinado a morrer. Você vai morrer um dia, só que você só deseja às vezes a morte quem quer se encontrar logo com Deus, quem está na intimidade, como o João Filho falou, com Deus e quer se encontrar. Então, com o Carlo Acutis, São Paulo também já disse, Santa Teresa também já disse, e tantos outros santos também já até desejaram a morte para poder se encontrar logo com Jesus. Ele chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu vou morrer. Não, agora você imagina como que essa mãe ficou. Você tem um filho ali de 13, 14 anos, chega, mãe, eu vou morrer, na maior tranquilidade. Ele já profetiza a sua morte e ela fica apavorada e diz: mãe, não se preocupe, Deus vai lhe dar mais 2 filhos, entendeu? Cara, comenta aí. E aí, só para deixa, esses 2 irmãos de Acutis estavam lá na Basílica de São Francisco de Assis, no primeiro banco da igreja, olhando aquela linda celebração, dizendo: é o meu irmão. Não, gente... Eu me calo pra vocês falarem. Eu quero começar essa parte. O primeiro ponto é o quê? Quando ele foi para o hospital, quando ele entrou ali no hospital, né? Ele falou para a mãe dele assim: daqui eu não saio mais. Cara, imagine só o aperto da mãe. E aí o interessante é que, ouvindo o padre Paulo Ricardo falar assim, ele se enganou. Por quê? Porque dali ele saiu para o céu, para a eternidade. O interessante é que quando acompanhava pelo YouTube, né, a celebração da beatificação, eu vi aqueles 2 irmãos dele, eu pensei: caraca, moleque, olha que arrepiado, como é que tá assistindo a celebração do filho sendo beatificado e dos irmãos. E o narrador lá, a pessoa que estava traduzindo, né, a cerimônia da beatificação, ele falava o seguinte, que os 2 filhos, né, os 2 irmãos do Carlo Acutis, eles são muito devotos dos santos, são muito ali junto na oração da Virgem Maria, a oração do Santo Terço. Tanto que o irmãozinho dele, é um casal homem e mulher, o irmãozinho de Carlo Acutis, ele tem uma coleção de santos. Para onde a família viaja, tem 100 santos, né? A cada santo, história de santo que ele lê, ele compra uma imagem.
O Show que de acontece, bola. se ele vai viajar daqui, por exemplo, da sua cidade para outra, o padre leva todos os santos porque ele coloca um altar. O interessante aí, Israel, é que a educação dos pais é essencial também na formação Show de bola. cristã. E é muito interessante, assim, a gente nunca viu isso acontecer. A gente sempre ouve falar que, por exemplo, recentemente, São João Paulo II foi canonizado, Madre Teresa de Calcutá foi canonizada, mas você não viu ali na celebração a família, né? E hoje nós podemos ver os irmãos que ele profetizou que a mãe dele ia ter. E um detalhe muito interessante, meus irmãos. Você sabe quantos anos que a mãe dele tinha? Quantos anos? Mais de 40 anos. Verdade. Eu não vou saber que é data dessa época, eu não sei. Mas tinha mais de 40 anos. Então você imagina alguém falar, o seu filho falar assim, olha, eu vou morrer e você vai ter mais 2 filhos, não se preocupe. Ela tinha 40 anos. Então olha só que loucura. Eu posso só colocar aí uma pergunta, nem uma pergunta. Quantas amigas, né, com mais de 30 anos de idade, mais de 25 anos de idade, 25 a 35, preocupadas, gente. Eu tô com a idade avançada, eu não vou ter filho. Gente, olha só o exemplo aqui atual aqui, a mãe do Carlos Acuti, mais de 40 anos, teve 2 filhos, né? Sadios, bem demais de vida, e um filho beato. E o filho Beato, e com certeza esse outro filho também nessa Então, toada pra galera aí que acha que tá velho, que ainda não arrumou o namorado, ainda tem jeito, Eu gente. pensei que esse vídeo não ia ter esse assunto. Eu achei que esse vídeo não ia ter esse assunto. Só que uma deixazinha aqui, ó. Só que uma deixa. Lendo o livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, onde lá consta que Adão, juntamente com Eva, tiveram um filho com mais de 800 anos. Cadê a fé, minha irmã? Cadê a fé, nem que seja com 800 anos. Essa foi ótima, entendeu? Tá valendo, beleza. Gente, então assim, vamos falar sério, moço, por favor, leva as coisas a sério. Então é o seguinte, galera, Carlos Acutis, o Jades falou aí do blog que ele tinha, só para trazer, entendeu, para os internautas a questão dos milagres eucarísticos. Então ele era, Jades e João, uma criança muito devota da Eucaristia. Né? Amava demais a Eucaristia, missa diária, entendeu? E ele falava, Israel, assim, quanto mais você está com Jesus, mais você se parece com ele, né? Mais você se aproxima dele, né? E uma coisa interessante aí, só para complementar essa questão da internet e das redes, o padre Paulo Ricardo, no vídeo que ele faz sobre o Carlos Acutis, ele disse que quando for investigar, né, o computador do Carlos Acutis, não acharam nada. Sabe o que é nada fora de Deus? Imagina, eu quero que você que está vendo esse vídeo fique imaginando como é que está seu computador hoje. Como é que tá teu celular? Como é que tá teu celular hoje? Né? Imagina que se você... Eu imagino demais isso. E eu me pego às vezes voltando lá nos meus Twitter de 2011, 2012. Porque eu fico pensando, se eu morrer hoje, né? A igreja vai lá, vai ver meus Twitter lá de 2013. Né? Então, não, assim... mas peraí, Jades, não vai valer o que você viveu, entendeu? Não. Antes de fazer o encontro pessoal, não, claro. você tá perdoado. Entendeu? Não, claro, tá mas perdoado. só que é interessante... Não, tô entendendo, irmão. Isso é reflexão. É interessante você olhar pro Carlos Acutis. Senão o jovem vai ouvir e vai dizer, meu Deus, eu tô acabado. Não, irmão, calma, tem perdão. Então o Jades falou aqui no tempo ainda que ele não havia feito uma experiência com esse amor de Deus, tá? Vamos lá. Exatamente. Então assim, voltando para a Eucaristia, ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, né? Ele, missa diária. Outra coisa, a devoção dele era Nossa Senhora, né? Rosário diário. Então assim, você quer ser santo hoje, meu querido? Você tem já a receita. Você tem a receita, Eucaristia, Rosário, Palavra. Você tem a receita. Show. O que falta? Gente, quando a gente descobre que esse menino participava de missa diária, a gente fica pensando, caramba, hoje tu vai na paróquia, tu conta os jovens, entendeu? Você conta pouquíssimos jovens. Então, imagine se o jovem tivesse que ir todo dia, entendeu? Então, que sirva para tocar mesmo o nosso coração e começar a pensar na nossa vida. Esse menino é um grande exemplo, gente, traz uma receita de santidade para nós. E aí o seguinte, ó, ele no hospital, João, não sei se vocês também chegaram a ler ou ver sobre ele no hospital, os médicos ali preocupados, as enfermeiras já, meu Deus, como que o cara tá numa situação dessa, quando o médico tinha que dizer para ele que ele já estava mesmo já nas últimas ali e tal, e ele na maior tranquilidade acalmando, entendeu? A equipe médica. Por quê? Porque tinha
se preparado para a morte. Eu costumo dizer muito, o povo me leva muito para pregar no cemitério, nos velórios e tal. E aí eu digo muito assim, tem gente que pensa que se preparar para a morte é pagar funeral somente, é mandar comprar a urna e já botar dentro de casa, igual eu vi pessoas que fez isso, colocou em cima ali, ó, dentro de casa, o paletó, que os mais velhos chamam de mortaia, entendeu? Entendeu? Mas se preparar para a morte é fazer o que esse jovem fez, gente. É fazer, é missa diária, é palavra de Deus, é rosário, não tem outra receita, é isso. Sabe uma entendeu? curiosidade que dentro do hospital, quando ele estava lá internado, aconteceu? Quando as enfermeiras foram até ele, né, onde eles usavam um capacete às vezes que incomodava, mas quando precisava aplicar algum medicamento, as enfermeiras chegavam fazendo um pouco de barulho, ele fazia assim, ó, pss, aí eles olhavam assim, por quê? Porque eu não quero que acorde minha mãe. Ou Ela seja, descansando. é a mãe dele descansando e ele... Caraca, moleque, não. Cara, sem tipo assim, palavras. peraí, João. É eu que tô morrendo, meu amigo, entendeu? É eu que tô morrendo. Cara, é santidade, gente. É uma experiência muito grande com Deus, entendeu? É uma experiência muito grande com Deus. E eu quero dizer o seguinte, a gente já tá indo pro final do nosso vídeo, tá? Ele pergunta pra mãe, Jadson e João, mãe, eu vou ser padre, eu vou ser sacerdote? Qual foi a resposta da mãe? A mãe, com muita sabedoria, disse assim, deixa que Deus vai esclarecer o seu caminho no decorrer da sua vida. E aí, ele não foi sacerdote ministerial, mas sim ele foi sacerdote pelo chamado de Deus. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que se oferta, e ele ofertou a sua vida, as suas dores, a sua enfermidade pela igreja, pelo Papa, que na época era o Papa Bento XVI, e também pela conversão dos pecadores. Ou seja, Israel e Jadson. Ele ofereceu por mim, por você, porque nós somos igrejas. Verdade. E nós somos um povo pecador, porque a primeira carta de São João, ele fala assim, que nós temos que reconhecer que somos pecadores, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, aí sim está o Senhor, teu Deus, para nos livrar, para estar conosco. Ou seja, ele se sacrificou por nós, estamos aqui em Palmas. E é bom dar um enfoque nisso aí que o João está falando, entendeu? Gente, ele ofereceu o sofrimento dele com aquela enfermidade, era leucemia, ele morreu com esse problema, entendeu? E aí o que acontece? Ele ofereceu todo esse sofrimento em sacrifício, pela igreja, pelo Papa, entendeu? Por cada um de nós, pela conversão do Israel, do Jades e do João, certo? E aí eu quero assim encerrar a gente falando essa frase dele que vem de encontro àquilo que você falou aí, irmão. Ele diz assim, ó, sobre as redes sociais, que não acharam nada no computador dele. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Isso aqui, ó, é um tapa na nossa cara. Olha o que ele diz. Estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas que Deus não gosta. Nem um minuto dela com coisas que Deus não gosta. Ah, Israel, eu já vivi muito, então recomeça. E aí, baseado nessa frase, João e Jadson, vamos nos despedindo, mas eu queria que vocês dissessem algo para os jovens, para os pais que vão nos assistir aqui também, entendeu? O objetivo desse vídeo, de acordo com essa frase. Fica à vontade, João. Você, meu irmão, que é filho, né? Busque aquilo que é essencial. Peça para Deus aquilo que é mais importante para você, assim como nós pedimos para a nossa vida, que é o que? A santidade. Quando nós pedimos a Deus a santidade, nós estamos pedindo aquilo que é essencial. E assim nós buscamos a vida de oração, a vida com a Virgem Maria. Carlo Acutis, ele nunca deixava, né, o seu texto de lado. Portanto, a Eucaristia é a estrada para encontrar com Deus. Se ele é beato, ou seja, também já está proclamado que ele já está na eternidade. Então que nós possamos seguir o exemplo dele. E você que é pai e mãe, eduque seu filho na fé. Que você fez a promessa, o compromisso diante de Deus lá no dia do seu casamento, ou você com seu esposo com sua esposa, vocês fizeram o compromisso de educar na fé. Faça isso porque a educação cristã ela começa dentro de casa. E a grande mensagem, né, de Carlo Acutis é que é possível. É possível, meu querido. Você que nasceu na década de 90, como eu nasci em 93, é possível. É possível ser santo. É possível viver na internet hoje, como ela está muito mais avançado do que na época do Carlo Acutis. É possível você usar a internet para meios que vai evangelizar. É possível ser santo. É possível você participar da missa diária. Eu tenho certeza, né? Não estou falando aqui para pessoas que moram numa cidade pequena, mas você que mora numa cidade maior, tem várias
E várias, eu hoje mesmo, eu tomei um tapa na cara hoje. Hoje eu participei da missa lá no mosteiro e eu descobri que tem missa todo dia lá. E não dá nem 200 metros da minha casa. Não dá nem 200 metros da minha casa. Então é possível ser santo. Só que nós temos que querer. E use, peça para o Carlo Acutis, peça para ele hoje, para que você possa também buscar e chegar nos altares, né? Show de bola. Galera, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo conosco. Eu tenho certeza que te ajudou demais, não tenho nem dúvida. Tenho certeza que você vai pensar, vai fazer uma ressignificação de muita coisa na sua vida e dizer assim, eu preciso melhorar. Nós somos 3 jovens católicos da Renovação Carismática, grupo de oração, entendeu? Participa da Santa Missa, jovens marianos, que amamos a igreja e que temos como nosso maior exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Foi quem nos fez experimentar o seu amor. Foi o mesmo que fez Carlo Acutis experimentar o seu amor. Então eu quero dizer, eu quero te convidar nesse vídeo a você vestir a sua armadura de um jovem cristão e ir em busca da santidade, porque a santidade, nunca nós poderíamos conhecer esse jovem se ele não tivesse vestido essa armadura da santidade e tivesse, cara, depois de morto, vai levar o seu testemunho, vai levar multidões para Deus. Olha como é que é as coisas. Então assim, Deus te abençoe, Deus ilumine com muita paz e alegria. Compartilha esse vídeo, entendeu? Dá o like aí, deixa o teu comentário aí. Vamos levar ao maior número de pessoas do mundo esse vídeo, tá? Agradecer o João, agradecer o Jades. Vamos encerrar cantando aí, tá? Bota uma música aí bem bacana para nós. Exatamente. Pensei em outra, que é o refrão mais ou menos assim, ó. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Vale a pena demais ser de Deus, jovens. Conceder. Experimenta. Conceder. Experimenta conhecer Jesus. Experimenta.